Olá pessoal, a Yala dos Livros fez chegar aqui ao Otaku PT as suas mais recentes novidades. Eu tenho aqui para vos mostrar os Covidiotas segunda vaga. Já trouxe aqui para o canal a primeira vaga, o primeiro volume, pelo Luís Louro, sempre com muita sátira, mas uma sátira inteligente dos muitos idiotas que esta pandemia fez surgir e todas as situações estranhas que aconteceram recentemente no nosso mundo. Para aquele pessoal que gosta de umas boas gargalhadas, uma boa sugestão. Quando aproximar a câmara, vocês vão ver. Tenho aqui também a entrada da Yala dos Livros no mundo da publicação de livros para os mais novos. Tenho aqui a Mani, uma história de um hipopótamo que ousa ser diferente, ter um comportamento diferente dos outros hipopótamos. Uma boa moral. Excelente para vocês oferecerem aos mais novos, agora que está aí a Páscoa. E depois temos aqui a minha obra favorita que eles enviaram para aqui, deste conjunto, Cobra, Operação Goa. Tem uma arte espetacular. É uma história, anos 60, Portugal. Temos a história aqui de uma organização secreta, da sua tentativa, dos seus planos para fazer libertar os mais de 3.000 prisioneiros portugueses de Goa. Muito fixe. Um livro que tem aqui uma sobrecapa, depois fica aqui com um aspecto mais sóbrio, mas tem uma arte fantástica. Eu adorei a arte deste livro. Vou aproximar a câmera para vocês verem, mas antes disso, não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like no vídeo, subscrever este nosso canal de YouTube e também passar pelo site da Yala dos Livros para estarem a par de todas as coisas que eles lançam. Como vocês podem ver, eles lançam obras para todos os gostos, por isso acho que vale a pena vocês conferirem o site deles. Dito isto, então, vamos aproximar a câmara. Vamos conhecer então aqui Cobra, Operação Goa, um hipopótamo cor-de-rosa. E vamos nos rir um bocadinho aqui com o Luís Louro e os Covidiotas segunda vaga. Aqui estão eles então. Se calhar vamos começar pelo mais infantil deles todos. Vocês podem ver aqui então o Amani. História aqui deste hipopótamo. Uma proposta então da Yala dos Livros aqui para o pessoal mais novo. Nesta obra vemos o Miguel Ancho Prado aqui num estilo diferente. Numa narrativa diferente. Uma história para os mais pequenos. Como vocês podem ver, sempre tudo muito colorido. E basicamente a história acaba por passar aqui uma mensagem de moralidade para os mais novos. Vou-vos ler então a sinopse. Os hipopótamos são considerados os animais mais perigosos de África. Apesar disso, o Amani é um hipopótamo tranquilo e simpático. E como curiosidade, o nome Amani significa pacífico em Swahili, que é um dos idiomas mais falados em África. Continuando, então temos aqui o nosso hipopótamo que prefere ter amigos a ter rivais, procurando nas margens do rio a melhor forma de ser feliz sem incomodar os outros. Embora a manada de que faz parte não perceba esta sua atitude e contrariando as expectativas da família, Amani prefere ser fiel a si mesmo e viver a vida como deseja. Amani é um livro que nos fala sobre a importância de nos aceitarmos a nós próprios e é o primeiro título da Yala Infantil, a chancela da Yala dos Livros, dedicada aos mais novos. Por isso temos aqui uma história sobre autodeterminação e aceitarmos ser diferente, não tentarmos imitar o que os outros fazem. Uma bonita mensagem. Temos depois aqui os Covidiotas. Se vocês seguem o Otaku PT, já me viram trazer aqui o primeiro volume. O Luís Louro, com o seu estilo muito característico de desenho e a mandar sempre aquelas dicas, às vezes diretas, outras vezes um bocado indiretas, a criticar aqui a sociedade. Tal como o primeiro livro, isto é basicamente um conjunto de tiras, onde o Luís Louro acaba aqui por fazer pouco de todas as situações que nós vivemos durante a segunda vaga do Covid, do isolamento, da utilização de máscara, mas acaba aqui também por fazer outras críticas. Vemos aqui, por exemplo, a invasão do Capitólio, a época em que o Trump perde as eleições e parece que os idiotas vieram ao de cima na América. Temos aqui N situações em que o Luís Louro pega ou foram notícias, ou acontecimentos, ou até alguns memes que acabaram por surgir
Um, e acaba por fazer aqui uma crítica social muito bem feita, cheia de humor. Isto é aquela prenda perfeita se vocês quiserem dar a alguém um humor adulto muito, muito, muito fixe. Claro está, se a pessoa que vocês conhecem for um covidiota, ainda melhor. E depois, para terminar, temos aqui aquele que foi dos livros que chegou aqui da aula dos livros, o meu favorito, Cobra, Operação Goa. Gosto muito deste género de obras que apanha aqui um bocadinho parte da história, mete ali alguns componentes para tornar a história mais interessante e acaba por abordar aqui uma história que eu acho que a maior parte dos portugueses, se calhar, conhece muito pouca. A história da Índia, de Goa, dos prisioneiros, que não é assim tão explorada e contada quanto isso. Como vocês podem ver, temos aqui uma lombada glossy, uma lombada não, uma sobrecapa. Aqui a sinopse, já vou acabar por ler isto, vocês tiram e, se preferirem, o livro acaba por ter aqui este aspecto muito mais sóbrio, como vocês podem ver aqui, a aula dos livros, e acaba por não ser assim tão glossy, que lá está, que se preferirem, tem aqui. Isto está muito, muito fixe, em termos de arte. Este Cobra Operação Goa está 5 estrelas, um argumento pelo Marco Calhorda e a arte do Daniel Maia. E em termos de arte, pessoal, está muito, muito, muito fixe. Aqui algumas coisas, o que é que o levou a criarem esta banda desenhada e por aí fora. Alguns documentos baseados numa história que se calhar nem tanta gente conta e por aí fora. Operação Go, então, com o argumento do Marco Calhorda e a arte do Daniel Maia, que narra os acontecimentos históricos decorridos na década de 60, durante a tomada da província portuguesa de Goa pelo exército indiano, em 1961, nos anos da ditadura de Salazar e os esforços clandestinos então realizados para forçar a libertação dos 3.000 prisioneiros de guerra portugueses. Depois tem estes documentos. Está muito bem pensada esta banda desenhada. Gostei mesmo. Então a arte, o combate, o detalhe nas armas e por aí fora. Adorei. Muito, muito, muito fixe. Então o que é que nós podemos ler na sinopse aqui do livro, da banda desenhada? Os ventos de descolonização começam a soprar. Portugal está presente na Índia há mais de 450 anos, mas tem uma crescente dificuldade em defender o território situado a mais de 8.000 km de distância da metrópole. Por um lado, os recursos materiais e humanos são escassos. Por outro, um governo sob a orgulhosa administração salazarista que se recusa a adaptar aos novos tempos. Baseada em eventos históricos sobre a invasão de Goa, esta é uma obra de ficção que narra a intervenção de Cobra, uma agência secreta liderada pelo multifacetado e controverso Jorge Jardim, para forçar a abertura de canais de comunicação entre vários intervenientes desta história e para coagir os poderes políticos, incluindo os de Portugal, a abandonarem considerações imediatistas e oportunismos clínicos em prol do bem-estar dos seus cidadãos e, por fim, no engendrar de repatriamento dos prisioneiros portugueses detidos em condições precárias em Goa. Podem ver o mangá, isto é força do hábito, uma banda desenhada que pega aqui numa componente histórica de Portugal pouco conhecida, ou pelo menos poucas vezes contada, e acaba por contar aqui a história de Cobra, dos prisioneiros, Portugal a perder Goa, o repatriamento dos soldados portugueses para Portugal, que, aliás, das ex-colónias, o repatriamento das tropas e dos cidadãos não foi propriamente a coisa mais bem gerida do mundo. Não é propriamente a parte mais brilhante da história de Portugal, a maneira como nós lidamos com o pessoal que veio das nossas colónias e lidamos com as próprias colónias, e fica aqui uma história muito, muito fixe. Lá está, uma excelente proposta. Adorei esta proposta por parte dela dos livros. Muito, muito, muito fixe. Covidiotas, para aqui uma parte mais de humor. E se vocês tiverem malta pequena ou quiserem oferecer uma prenda, temos aqui a Mani, uma história aqui sobre a autodeterminação e não ir junto com a manada, por assim dizer. Pessoal, links em baixo para comprarem pelo menos o Amani, que já está à venda, o Cobra e os Covidiotas deverão ser lançados em breve pela Aula dos Livros. Passem também pelo site deles para estarem sempre dentro
do que é que eles vão lançando. Como vocês podem ver, eles lançam uma gama muito diferente de bandas desenhadas, de vários temas. Vale sempre a pena vocês conferirem. E também não se esqueçam de nos ajudar. Dar aquele like espetacular neste vídeo. E se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, mangá, banda desenhada e videojogos. Um forte abraço.